A gente está tentando fazer isso aqui, né? Porque você pega o seguinte, hoje, os móveis escolares que estão indo para as nossas escolas, para as escolas que a gente está reformando e está construindo, são produzidos por reenducandos. Por detentos. São feitos por detentos. De feito forma... pela FUCAP. O detento, mas assim, Trabalhando. o Estado também não pode forçar o detento a Não, trabalhar. não. Né? Infelizmente, não. É voluntário. Eu tô falando sério. Mas é voluntário, mas hoje você tem aí praticamente 1/3 dos detentos de São Paulo trabalhando. 1/3? 1/3 dos detentos de São Paulo trabalhando. A gente está construindo nos municípios ribeirinhos, os municípios que estão aí à margem do Tietê, do Paraná, do Rio Grande, estruturas náuticas para turismo, fomentar o turismo náutico, fomentar o turismo da pesca esportiva, etc. Então a gente está fazendo umas estruturas náuticas até bem legais. Todas as estruturas náuticas que a gente está implantando nos municípios estão sendo fabricadas em Tremembé por reeducandos, por presidiários. Então, assim, está funcionando. Agora, ainda assim, é insuficiente. E a gente não pode permitir a reincidência, ser leniente com a reincidência criminal. Posso prender a pessoa 30 vezes, 35 vezes. Então, esse olhar nós precisamos ter. O relator da CPI aí do crime organizado, que é o senador Alessandro lá de Sergipe, Alessandro Vieira, né? Alessandro Vieira, ele é um cara técnico, ele é um cara da área, ele é um delegado de polícia. Também, né? Delegado de polícia. Então, eu acho que ele vai conduzir isso aí com muita sobriedade. E, de repente, o parlamento vai chegar à conclusão que, de fato, pode resolver muitos problemas. Por que você tem tanta lavagem de dinheiro no setor de combustíveis? Porque até hoje não foi aprovada, por exemplo, a lei do devedor quanto mais. Hoje você tem um projeto de lei complementar, que é o 125, que passou já no Senado, que está na Câmara. E o devedor quanto mais, para nós, é uma chaga. O que é o devedor quanto mais? É aquele cara que faz do não pagamento de tributo o seu plano de negócio. E isso favorece a lavagem de dinheiro neste setor, né? Porque ele não compete em igualdade de condição com os outros. E aí são caras que devem mais de 60 bilhões de impostos. Aqui em São Paulo eu tenho uma empresa que deve 10 bi. E aí abre um CNPJ, fecha o CNPJ, abre uma empresa, fecha a outra, você caça o registro, ela já tem um outro registro, abre no nome de outra pessoa, você tem que desconstituir a personalidade jurídica, você tem que aplicar a responsabilidade tributária solidária nos postos para impedir que aquele cara compre o combustível de quem está sonegando, né? Porque não houve o recolhimento em função da monofasia, que é um negócio importante. Então, como é que o cara deve 10 bi de imposto para você e está operando? É que às vezes E a não pessoa pode acontece falar nada. assim, não, mas esse cara não é um criminoso tão grave, ele só é um sonegador. Não. Graças a essa sonegação, é que é uma ferramenta importante e fundamental para que haja lavagem de dinheiro do setor. A gente não está falando de um cara que tem uma vendinha. Sim. Né? Tá falando de 10 bilhões de reais só em São Paulo. Só em São Paulo. Uma empresa. Uma empresa. E é difícil imaginar que isso não é ligado ao crime. Sabe quanto é que a gente perde nessa evasão de divisa com devedores contumazes no Brasil inteiro, em vários negócios, não é só no negócio de combustível? 140 bi por ano. São tributos que estão sendo sonegados e facilitando a operação da lavagem de dinheiro, a operação do crime organizado nesses vários ramos de negócio. Então, a lei do devedor quanto mais é importante. Então, o Congresso, de repente, vai chegar, puxa, a gente tem que vencer essa etapa. Entendi. A gente precisa vencer essa etapa. Não há mais justificativa para não aprovar a lei do devedor quanto mais. Aí, de repente, o Congresso vai se deparar com a seguinte questão. Por que é tão difícil, ou por que não é mais ágil a gente decretar o perdimento de bens? Em que fase do processo a gente pode ter os bens sequestrados? Então, fiz o indiciamento, já posso sequestrar o bem, o cara foi condenado na segunda instância, eventualmente já vem com perdimento. Qual é o tratamento diferente que eu vou dar por faccionado, por membro de organização criminosa? Então, assim, eu tenho que subtrair o recurso do crime. E eu não posso permitir que o recurso ilícito sirva, por exemplo, para pagar um advogado. Então tem muita coisa que a gente pode aprimorar em termos de legislação e eu espero que o Congresso conclua isso nesses vários esforços que eles estão fazendo. Então tem um esforço que vai ser feito agora na Câmara dos Deputados, tem esse esforço da CPI e eu espero que eles encontrem os caminhos para tornar a legislação brasileira mais adaptada à realidade das facções, porque a gente tem o crime do século XXI com uma legislação de 1940. Essa é a questão. E é esse ajuste que nós precisamos fazer se a gente quiser ter efetividade no combate ao crime organizado e este papel vai caber ao Congresso. E o crime é uma atividade econômica. Ela é ilícita, mas é uma atividade econômica como outra qualquer.
E na cabeça de quem comete o crime, ou quem está predisposto a cometer um crime, ele vai fazer custo-benefício, se vale a pena ou não. No Brasil, e quem escreveu isso foi Gerd Stanley Becker, norte-americano, economista, em 1968, ele escreveu a Teoria Econômica do Crime e ganhou o Nobel em 92. Então não é da minha cabeça que eu estou tirando isso. Alguns países adotaram a Teoria Econômica do Crime como uma base para o enforcement, para endurecimento, encarecimento do custo do crime, é o termo técnico, para desestimular a atividade delituosa. Então o criminoso ele para e pensa assim, será que vale a pena eu cometer um determinado crime? E também, aliado a isso, a teoria das janelas quebradas, estudada no mundo todo. Ou seja, eu puno o menor dos delitos para evitar que o maior aconteça. Será que foi esse o caminho que o Brasil tomou? Eu te digo que não. E coloco as evidências. Falamos da reincidência criminal, que é um problema. O criminoso ele tem a certeza que mesmo quando todo esse sistema de justiça criminal funciona, ele tem certeza que ele vai sair rapidamente do sistema prisional. Por quê? Por conta de uma outra ponta aqui. A Lei de Execuções Penais, a LEP. Uma lei de 1984. Que ela trouxe uma série de benefícios, entre eles um câncer maligno, que é a progressão do regime do cumprimento de pena. Então, não importa se ele for condenado a... Vou pegar o caso da manhinha do crime, a Suedna, presa na comunidade em Paraisópolis, pela polícia de São Paulo, responsável por fomentar os roubos e, inclusive, o latrocínio do ciclista Vitor Medrado. Ela que fornecia bag, capacete, arma, placa clonada para que as pessoas operassem assaltos por motocicleta. O caso dela explica muito bem a teoria econômica do crime. Ela era uma empreendedora do crime. Entendo. Ela tinha uma tabela no celular dela, isso foi apreendido, uma tabela de quanto ela pagava por aparelho celular. O iPhone modelo tal é 1.500, o Samsung modelo tal 750 e assim por diante. Ela tinha o armamento e ela emprestava para os criminosos cometerem o delito e trazer para ela o aparelho. Ou seja, e ela foi presa 3 vezes. E na terceira oportunidade que ela foi presa, não foi furtando bolacha no supermercado. Ela foi presa e condenada, ou seja, todo o sistema de justiça criminal funcionou. Ela foi condenada por porte ilegal de arma, receptação de uma moto roubada e organização criminosa. Ela foi condenada a 10 anos e 9 meses de prisão em 2022. Em um país sério, Igor, que não existe esse malefício chamado progressão do regime de cumprimento de pena da forma como existe no Brasil, ela estaria no mínimo até 2030, 2032. Se fosse cumprir integralmente a pena, que é o que eu defendo para reincidente criminal, a Suprema Corte definiu que é inconstitucional o cumprimento integral da pena no regime fechado. Ok, isso foi no advento da lei de crimes hediondos. Eu acho que isso cabe uma revisão no sentido de que o reincidente criminal deva cumprir obrigatoriamente 100% da pena que lhe foi imposta. E mesmo o réu primário, dependendo do crime que comete, se é um crime hediondo equiparado mediante violência ou grave ameaça, a legislação tem que ter uma punição adequada, mais severa, para encarecer o custo do crime. Em 2022 ela foi condenada, menos de 2 anos, 1 ano e 6 meses, ela estava na Paraisópolis e em 2024 ela foi presa novamente pelas forças policiais. Então esse é o grande problema. A lei de execuções penais, ela veio e é um grupo, um conglomerado de benefícios que o criminoso possui. Então ele possui, em primeiro lugar, a audiência de custódia, que foi incorporada no nosso ordenamento jurídico de uma forma errada, foi uma resolução do CNJ, que não tem função precípua e constitucional de legislar. Quem é eleito para legislar são os deputados e senadores. Goela abaixo, uma resolução do CNJ. Essa audiência de custódia, comemorada por algumas autoridades do Brasil, lamentavelmente, apresenta por alguns crimes 54% de soltura. E o que é mais interessante, que quem deveria combater esse malefício bate no peito achando que isso é positivo. Eu vou dar um exemplo para você de uma coisa que aconteceu recentemente aqui em São Paulo, caso verídico. Um casal de idosos é sequestrado. Extorsão mediante sequestro. Sequestro é um dos crimes que tem uma pena braba. Sim. Aí, 2 ficam com o casal de idosos. No cativeiro. Mais de 70 anos. No cativeiro. E 2 pegam o cartão do casal de idosos e eles começam a operar compras. Bom, a polícia é chamada. A inteligência da polícia detecta o uso do cartão. A polícia vai lá no local onde eles estão fazendo a compra. Prende os 2 sequestradores. Com os 2 sequestradores presos, eles vão até o cativeiro. Prendem os outros 2 sequestradores. Na polícia civil. Coisa raríssima de acontecer.
porque antes a integração funciona na prática. Eles acionaram a divisão de sequestro, especializada nesse tipo, e juntos descobriram onde era o cativeiro. Libertaram o casal de idosos, prenderam os 4 sequestradores. Os 4 são apresentados ao judiciário, cometeram um crime Audiência de custódia. de sequestro. Audiência de custódia, o que aconteceu? Os 4 foram liberados. Só não foram os 4 liberados, governador, porque um era procurado pela justiça. Por um outro roubo. A gente comprova 2 teses. A reincidência criminal, porque ele já era condenado, mas um argumento fortíssimo. Uma era uma mulher dos 4 da quadrilha. Ela alegou que ela sofreu violência policial. Então, a palavra de uma sequestradora no Brasil... E detalhe, os 4 passaram por exame de corpo de delito, não tinham nenhuma lesão corporal, muito menos, nenhum sequer um hematoma. Mas a palavra de uma sequestradora foi capaz de garantir a liberdade para uma quadrilha inteira que manteve por 9 horas um casal de 75 anos de idade num cativeiro em Itacoaquecetuba. Então, e a autoridade que deveria coibir isso comemora um índice de 54% de solturas. Agora, isso explica um pouco do que a gente está vivendo hoje, né? Porque existe uma incapacidade hoje, principalmente do governo federal, lidar com a questão do crime. E vamos lembrar, são 2 décadas à frente aí, basicamente, 2 décadas à frente do Brasil. 2 décadas. Então isso explica muito como a coisa degringolou nos últimos tempos e por que o crime ganhou tanto espaço. Por que os criminosos e as facções ficaram tão ousadas? Por que eles ganharam tanto território? Então, se a gente não inverter essa lógica, se a gente não aprender a lidar com isso, se a gente não aumentar o custo do crime, se a gente não investir na questão do perdimento de bens, se a gente não revisitar essa questão da audiência de custódia, se a gente não punir a habitualidade, se a gente não punir a reincidência, né, se a gente não endurecer a pena para determinados delitos, a gente vai perder essa guerra. Então é uma questão muito estrutural, onde a gente tem que combinar a ação em vários fatores. Então não é só a questão da integração que é importante, não é só a questão da inteligência, é também a questão da punição, é a questão da legislação. Nós temos que abandonar um pouco o romantismo que cerca toda essa questão do crime e realmente entregar para a sociedade aquilo que ela precisa. A sociedade precisa de paz, a sociedade precisa de ter esperança. Quem bolou o disco da bandeira nacional foi muito feliz. Ordem e progresso. Nunca vai existir progresso se não existir ordem. Não vai existir educação se não existir ordem, não vai existir saúde se não existir ordem, não vai existir investimento se não existir ordem. Essa semana eu recebi muitos estrangeiros, muitos investidores estrangeiros. Vieram aí fazer o quê? Por conta da COP? Por causa da COP, e aí eles aproveitaram esse momento. A gente teve um evento pré-COP aqui em São Paulo e eles vêm, obviamente, falar de investimentos no nosso estado, ver oportunidades. Muitos já têm negócio aqui, outros querem se posicionar, querem investir no estado. Mas uma preocupação, segurança. Isso é um tema comum, é um tema importante para o Brasil e a gente precisa entregar segurança para as pessoas, a gente precisa entregar a paz para as pessoas, a gente precisa dar esperança para as pessoas.